Vamos estender as mãos do pastor Renan de Melos. Vamos receber primeiro com um lindo aplauso. Isso, vamos orar por ele. Amém. Então estende as suas mãos aqui, servo do Senhor. Meu Deus, quem sou eu, meu Deus, para estar aqui ao lado de um servo do Senhor, meu Deus, com tanta honra, Pai. E eu quero pedir a Ti, juntamente com o Teu povo que veio aqui para ouvir a Tua palavra, pedir que o Senhor use este homem como o Senhor tem usado em várias igrejas. Então, meu Deus, que não seja diferente aqui nesta igreja, mas que a Tua boa mão esteja com ele, com a sua família. Nós cobrimos ele, que chegou hoje, meu Deus, de viagem, mas veio aqui, meu Deus, colocar à Tua disposição. Nós oramos pelo Teu servo, pedimos que o Senhor proteja ele, a sua família, seus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use ele neste altar, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. Diga, pastor, deixa Deus lhe usar. Glória a Deus. Paz de Cristo, queridos. Pode se assentar, por favor. Vou precisar da ajuda aqui de alguém do louvor. Eu vi um pedestal ali que usa nesse microfone. Tem algum que dá no sem fio? Me ajuda aí, eu queria pregar com pedestal hoje. É porque eu cheguei de viagem, eu estou bem cansado. Não que o microfone seja pesado, eu vou explicar para vocês. É que eu já preguei aqui algumas vezes, vocês sabem, é um movimento muito no altar. Então, se eu botar o pedestal, eu vou ser obrigado a ficar parado. Sem o pedestal, eu corro de um lado para o outro, eu devo andar uns 2 km enquanto prego. Mas aí, se eu ficar no pedestal, eu vou ser obrigado a manter a postura aqui, vou ficar paradinho na minha. Obrigado, mano, você é top. Ouro em pó. Ótimo. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não vai dar muito certo. Deu. Foi. Se não der certo, eu arranco daqui. 2 tempos. Por favor, abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Prometo a vocês que eu não vou demorar. O pastorzão que me antecedeu aqui, ele disse: eu cheguei de viagem agora há pouco. Eu dirigi mais de 500 quilômetros, então estou bem cansado. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Atos capítulo 20. Sempre muito bom poder vir cultuar a Deus com vocês. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Eu fico muito à vontade para poder pregar a palavra aqui nessa igreja, porque sempre fui muito bem recebido, muito bem recepcionado. Então eu fico muito à vontade. O Robson está comigo. O Robson mora logo ali em Rio Bonito. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. Ele mora logo ali em Rio Bonito. E falou: eu vou lá na Sara da Terra Ferida hoje contigo. É forte, é crente. É crente. E olha que esse cara é um dos caras que mais me ouve. Que outra gente está sempre junto, somos da mesma igreja. E ele é da filial da Vitória em Cristo lá em São Gonçalo. Domingo de manhã, por exemplo, eu estava lá no culto de ceia. E está sempre comigo, um amigo, um pregador. Deu para ver aqui o nível de sabedoria do camarada. É homem de Deus. Quem sabe, numa oportunidade, ele volte aqui para ministrar, né? Quem achou Atos 20, diga amém. Vá até, por favor, no verso 6. Nós vamos ler a partir do verso 6. Glória a Deus. Diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Verso 7 de Atos 20.
No primeiro dia da semana, eu queria que você, por favor, repetisse essa sentença após mim. Diga: no primeiro dia da semana. Pode ficar um pouquinho melhor. Diga: no primeiro dia da semana. Ótimo, ótimo. No primeiro dia da semana, juntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática. Algumas versões diz que ele se prolongou na sua mensagem, no seu discurso, até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Se você puder, diga amém. Me empresta aí a sua atenção para eu transmitir para você algo que já há algum tempo eu venho meditando, estudando nesse texto. Para você ficar bem contextualizado, eu vou te explicar um pouquinho aqui do que estava acontecendo, porque um dos segredos, eu já disse isso aqui, só vou repetir, até porque a repetição é pedagógica. Um dos segredos para entender a Bíblia é você analisar o contexto anterior e o contexto posterior, que às vezes você pega só um texto isolado, lê e quer extrair alguma lição dali, você fica um pouco por fora. Então, se você ler pelo menos uns 2, 3 capítulos anteriores, uns 2, 3 capítulos posteriores, você vai ter uma visão muito melhor. E o capítulo 20 está inserido aqui em Atos exatamente na narrativa que Lucas faz acerca da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. É claro que essas viagens foram os escritores, aliás, os editores da Bíblia, que enumeraram a primeira, a segunda, a terceira, porque se nós formos analisar, Paulo não fez só 3 viagens missionárias, ele fez 4, porque a viagem mais importante, a viagem missionária mais importante de Paulo foi aquela que o navio naufragou em Malta, no capítulo 28 de Atos, que ele estava em direção a Roma, e ele chegando em Roma, o evangelho se difundiu, porque Roma era a maior potência política do mundo antigo. Então, se o evangelho não chega em Roma, teria uma dificuldade muito maior de abranger os quadrantes da terra como é hoje. Então, para mim, a 4ª viagem missionária de Paulo, a viagem que ele segue em direção à sua morte, é uma das mais importantes. Mas essa aqui do capítulo 20 fala da terceira viagem missionária. E para ser mais exato, o capítulo 20 está narrando a volta da terceira viagem missionária de Paulo. No capítulo 19, Paulo chega a Éfeso. Paulo chega à cidade de Éfeso e começa a pregar o evangelho com um grupo de discípulos. Entre eles também estava Alexandre, que é bem conhecido nas cartas de Paulo. E quando Paulo começa a pregar o evangelho em Éfeso, causa um alvoroço muito grande. Por quê? Porque em Éfeso havia um templo gigantesco erguido à deusa Diana, a Diana dos Éfesos. Havia um templo gigantesco, que aquele templo atraía pessoas de diversas nações que eram devotos a Diana e iam cultuar em Éfeso. E nesse contexto havia um homem chamado Demétrio, ou Demétrios. E Demétrio era um artífice. Qual era o trabalho de Demétrio? Demétrio fazia imagens, Demétrio fazia esculturas de Diana. Não muito diferente do que a gente vê no Brasil hoje, referente à Igreja Católica. E Demétrio fazia esculturas de Diana e vendia. Então aquilo gerava um retorno financeiro, tanto para a cidade quanto para esse camarada, para esse artífice. Só que quando Paulo apresentou o Evangelho de Jesus, o negócio de Demétrio começou a quebrar. Porque o povo não comprava mais imagens de escultura de Diana, porque Paulo está pregando Jesus ressuscitado. Então, quando Paulo leva o evangelho a Éfeso, causa um alvoroço, porque eu aprendo que aonde o reino da luz chega, o reino das trevas abre falência. Não, você não entendeu, vou repetir mais devagar. Aonde o reino da luz chega, o reino das trevas abre falência. É por isso que nenhum intento do diabo vai prevalecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque as trevas podem até estar imperando, até você chegar.
porque você é um emissário do reino de Deus. Então, a pregação do evangelho em Éfeso trouxe esse alvoroço. Aí eles se juntaram, prenderam alguns discípulos, entre eles Alexandre, queriam bater, queriam levá-los a julgamento. Aí de repente um homem aparece, toma a palavra e diz: olha, se há alguma queixa de Demétrio contra esses homens, que ele represente-os judicialmente, que ele seja julgado segundo a lei. Nós não vamos fazer justiça com as próprias mãos. Então liberaram. Aí o capítulo 20 começa assim: depois que cessou o alvoroço. Logo no verso 1 do capítulo 20, é esse alvoroço. Depois que cessa o alvoroço em Éfeso, Paulo chama os discípulos e vai em direção à Macedônia. Verso 1. No verso 2, diz que depois que Paulo passa pela Macedônia, ele vai em direção à Grécia. Quando ele chega na Grécia, ele fica 3 meses pregando na Grécia. 3 meses. Então ele coloca no coração o desejo de ir para a Síria, pregar o evangelho na Síria. Está no verso número 3. E quando ele coloca no coração o desejo de ir para a Síria, diz que os judeus, os religiosos judeus, haviam preparado ciladas para matar Paulo. E de alguma forma, que Lucas não diz qual é, de alguma forma Paulo fica sabendo dessa cilada. E como eu creio que Deus está no controle de tudo, então Deus usou alguém ou alguma circunstância para revelar a Paulo que tinha uma cilada para tirar a vida dele. E ao invés de Paulo ir para a Grécia, ele volta para Macedônia, vai para Filipos e depois vai para Troade, que é onde eu quero chegar. Mas o que o Espírito Santo falou comigo aqui é que eu não sei como, mas de alguma forma Deus mostrou para Paulo que tinha uma cilada para tirar a vida dele. E eu vou liberar uma segunda palavra profética aqui. Sem saber como, eu não sei como, mas Deus vai te livrar de algumas ciladas do diabo essa noite. Eu vi 4 mãos erguidas, ouvi 3 glória a Deus e 2 aleluia. De repente Deus não vai usar profeta, Deus não vai te dar uma visão, Deus não vai te dar uma revelação, Deus não vai te dar um sonho, mas uma coisa eu te garanto: nenhuma arma do diabo forjada contra a tua vida vai prevalecer. Deus está desfazendo algumas ciladas aqui do diabo essa noite. Você crê nessa palavra? Então, de alguma forma, Deus revelou e desfez. Aí o texto vai dizer que depois de 3 meses na Grécia, ele volta em direção a Macedônia, para ser mais exato, a Filipos. Ele então entra no navio e durante 5 dias ele viaja em direção a Troade. Troade era uma cidade portuária, bem conhecida também no Novo Testamento. O nome da cidade de Troade vai aparecer pelo menos umas 7 vezes no Novo Testamento. Só que não é a primeira vez que Paulo vai a Troade. Escute isso, aqui é importante você saber. 10 anos antes, quantos anos antes eu falei? 10 anos antes, Paulo havia passado em Troade. Está lá em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 6. Foi em Troade que Paulo teve a visão, que Deus deu a visão a Paulo de um homem que aparece e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi em Troade. E Paulo teve uma dificuldade em Troade a primeira vez que ele havia passado lá. Paulo não teve muito tempo de pregar o evangelho lá. Foi corrido. Quando ele chegou em Troade, Deus já deu uma visão para ele sair e ir em direção à Macedônia. Então Paulo não teve tempo de pregar muito em Troade, mas como Paulo é o pai das missões, ele não deixou de pregar. E ele ganhou um camarada para Jesus. Ele ganhou um homem chamado Carpo. Aquele lá de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, que Paulo escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, quando você vier ter comigo, vai em Troade na casa de Carpo e pega a minha capa, os meus livros e os meus pergaminhos. Esse Carpo de Troade era príncipe da sinagoga, ele era judeu. Só que Paulo ganhou ele para Jesus. E 10 anos depois, Paulo volta em Troade. E para surpresa de Paulo, Carpo agora é pastor. E não tem mais uma sinagoga, tem uma congregação. Palavra de graça. Vou repetir. Carpo se converteu. Não é mais judaizante. Não é mais adepto aos rituais litúrgicos judaicos. E abriu uma congregação pentecostal. 10 anos depois, Paulo volta lá. Devia ter um número aproximado. Eu estou chutando aqui, não estou falando nada, estou chutando aqui esse número. Pelo menos uns 200 crentes.
Olha que coisa linda. Aí Paulo chega em Troade, e o grupo cresceu tanto que eles tiveram que começar a fazer os cultos, olha que coisa linda, no cenáculo. E o cenáculo ficava no terceiro andar de uma casa em Troade, no porto. Aí Paulo chegou e ficou 7 dias lá. Aí o texto vocês leram comigo, no primeiro dia da semana, na primícia dos dias. Parece simples a gente ler isso aqui, mas não é. Por quê? Porque Carpo era príncipe de sinagoga. Sabe que dia que Carpo cultuava? No sábado, no último dia da semana. Mas depois que Jesus entrou na vida de Carpo, aí Carpo aprendeu: eu não devo dar para Deus o último dia da minha semana. Eu não tenho que dar para Deus o resto dos meus dias. Eu vou dar para Deus a primícia dos meus dias. Eu vou ensinar essa igreja a cultuar no dia de domingo. Porque a igreja, depois da ressurreição de Cristo, começou a cultuar no domingo, porque domingo foi o dia da ressurreição. E Lucas, mesmo sendo grego, Lucas escreve de uma forma que nós possamos entender. Ele fala: no primeiro dia da semana eles se reuniram, ou seja, no dia da primícia do tempo, no dia da primícia, no primeiro dia. Irmãos, se tem uma coisa que Deus ama, se tem uma coisa que Deus ama, é a primícia. A gente às vezes fala da primícia da renda, da primícia de tanta coisa, mas em qualquer área da vida, se você dedicar a Deus a primícia, a primeira parte, eu te garanto uma coisa: milagres vão acontecer. Eu vou melhorar. Mateus no capítulo 6, no verso 33, é um texto tão conhecido: buscai primeiro o reino de Deus. Olha o contexto. Jesus fala de pássaro que não planta, mas colhe. Jesus fala de a erva que não trabalha, mas é vestida. Vira para os discípulos e diz: se Deus cuida das aves, e se Deus cuida da planta, Deus vai cuidar de vocês. Mas há um segredo. Olha o que Jesus diz: buscai primeiro. A provisão vai chegar, mas parte da primícia. Primeiro dia, as primeiras coisas, dedicar a Deus. E Paulo, então, deixa eu adiantar aqui, para você ver o milagre que aconteceu nesse dia. Paulo vai cultuar com os irmãos no domingo. 7 dias ele fica em Troade, e no 7º dia ele decide fazer um culto. Só que Lucas, que estava presente, o doutor Lucas diz que Paulo aproveitou o primeiro dia e celebrou uma ceia. Ele decidiu partir o pão com os discípulos, com os crentes que estavam em Troade. Agora, você precisa entender isso aqui. Nem a igreja e nem Paulo sabiam, mas era a última vez que o pai das missões passava ali. Porque depois disso aqui, Paulo vai para Jerusalém, é preso, fica entre 2 e 3 anos na prisão de Cesareia de Filipos. Em Cesareia ele é julgado por Festo, ele apela para César. 1 ano em Roma, prisão domiciliar. 1 ano, prisão fechada. E depois disso, o seu martírio, a sua morte. Então era a última vez que Paulo passava em Troade. Aí Paulo reuniu os irmãos e falou: vamos cultuar no dia da primícia, mas vamos fazer o melhor. Já que é primícia, vamos partir o pão, vamos celebrar uma ceia. Aí Paulo reuniu a igreja. Imagina essa cena comigo, os irmãos de Troade reunidos. E Lucas vai dizer no verso 8 que havia muitas luzes no cenáculo. Essas luzes aqui, não preciso nem eu dizer, não precisa nem ser teólogo para entender, não eram luzes incandescentes nem fluorescentes, eram luzes à base de óleo, eram lamparinas ou castiçais, que para o fogo acender tinha que ter azeite. Então esse culto tinha tudo que um culto pentecostal precisa. Tinha primícia, tinha partido pão,
tinha azeite, tinha fogo e tinha luz. Cenáculo na Bíblia aponta para a igreja, porque a história da igreja primitiva começou no cenáculo. Atos capítulo 2, estando reunidos no cenáculo, no dia de Pentecostes. E o que é Pentecostes? Dia de primícia. 50 dias depois da Páscoa celebrava-se o Pentecostes. O primeiro grão que era colhido em todo Israel era apresentado diante de Deus. Era o Pentecostes, dia de levar o resultado da colheita, e a primícia entregavam para Deus. No dia que o povo entregou a primícia, o Espírito Santo encheu o cenáculo. Eu vou melhorar, porque tem uns 2 ou 3 que deram glória a Deus, mas eu acho que demoraram a fazer o download. A gente fala de poder, Pentecostes, poder, língua estranha, profecia, todo mundo gosta, mas isso só aconteceu no dia da primícia. O dia que Israel estava ofertando foi o dia que o Espírito Santo desceu. Então quem sabe, quando você decidir entregar alguma primícia da tua vida para Deus, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Esse culto em Troade tinha tudo. Foi um culto pentecostal. Tinha azeite, tinha fogo, tinha lâmpada, tinha tudo. E eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Se o povo da Saranda Terra Ferida de Nova Iguaçu estivesse lá, ia virar um braseiro, irmão, aquele negócio. Um culto de Santa Ceia, com fogo, com azeite, Paulo pregando. E a mensagem de Paulo aquele dia foi um pouquinho diferente da minha, que eu me programei aqui para falar 30 minutos no máximo hoje. E Paulo aquele dia, o culto começou às 6 da tarde, e era meia-noite, Paulo ainda estava pregando. Aí eu preguei essa mensagem um dia desse, e alguém me perguntou: pastor, um pregador consegue falar tanto assim? Aí eu respondi: eu acho que o cara que foi até o terceiro céu deve ter um pouquinho de experiência para passar para a igreja. Imagine Paulo ministrando a ceia e dizendo para os irmãos de Troade, chega a arrepiar pensando nisso, o mesmo que ele disse para a igreja de Corinto, só que para Corinto ele escreveu numa carta. Para Troade ele ensinou pessoalmente, porque eu recebi do Senhor o que eu também vou ensinar para vocês agora. O Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão. Parece simples a gente ler isso aqui, porque a gente não entende o contexto. Tiago, João, Pedro, esses homens, quando ministravam a ceia, eles ministraram o que eles aprenderam com Jesus aqui na terra. Mas Paulo não foi discípulo de Jesus aqui na terra. Quando Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e glorificado. Mas Saulo foi até o terceiro céu, e o Cristo glorificado lá no terceiro céu ceou junto com Paulo. E ensinou para ele como é que era a Santa Ceia, porque Paulo era fariseu por excelência, criado aos pés de Gamaliel. Então Paulo não sabia como é que era a Santa Ceia. Paulo nunca tinha participado de uma Santa Ceia. Mas quando ele foi no terceiro céu, Jesus disse: senta aqui, Paulo, eu vou te ensinar como é que é uma ceia, para você pregar para a minha igreja lá embaixo. Um culto desse, irmão, não tem como, tem que dar glória a Deus num culto desse. Paulo pregando, imagine Paulo contando sobre o caminho de Damasco. Imagine Paulo dando testemunho dele: aos 8 dias de vida eu fui circuncidado, fariseu por excelência, eu fui o melhor aluno de Gamaliel. Por que o texto diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel? Vou te explicar. Porque na escola judaica, quando o aluno era um excelente aluno, ele dormia na casa do mestre, e quando o mestre acordava, era ele quem colocava as sandálias no pé do mestre. Então quando o aluno era bom, ele era criado aos pés do mestre. Por que quando Jesus chega no Jordão, João diz assim para ele, João Batista: eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália.
contando isso para a igreja e dizendo: só que no caminho de Damasco eu peguei cartas. Meu Deus, no capítulo 8 de Atos, os príncipes, os religiosos, os sacerdotes deram cartas para Saulo, assinaram. Onde tiver um crente em Damasco, você pode prender, você pode matar, você pode bater. Paulo pegou cartas, respaldado pela lei judaica, os sacerdotes assinaram. Só que quando Saulo está no caminho de Damasco, um clarão, Jesus aparece e deixa ele cego 3 dias. Parece que não tem lógica, mas tem. Por quê? O que é que um cego vai fazer com carta? Não, eu vou melhorar, vocês estão devagar demais hoje. Eu preguei no congresso da terceira idade, o pessoal está dando mais glória que vocês. Tô brincando, vocês sabem que eu amo vocês. A carta era a autoridade que os homens deram para Paulo. A assinatura dos sacerdotes dava autoridade para Paulo. Agora eu quero ver Paulo ler diante do povo. Eu estou aqui com a carta do sumo sacerdote e tal, e ele me autorizou. Aí Jesus disse: o homem te deu autoridade, mas eu arranco ela agora, você vai ficar cego. O que é que você vai fazer com as cartas que te deram? Posso liberar uma palavra? Deus vai cegar quem tem cartas para te derrubar. Agora imagine um culto desse, para eu concluir aqui. Semana que vem eu termino. Entra um jovem na igreja, tinha que ser jovem, né? Entra um jovem na igreja, o nome dele é Eutico. O nome Eutico significa afortunado. Todos nós sabemos que os nomes eram dados de acordo com a causa do nascimento ou alguma circunstância durante a gestação. Então ele recebeu esse nome provavelmente, vou repetir, não estou afirmando, provavelmente, porque ele foi herdeiro de uma grande fortuna da sua família. Ele é afortunado, já nasceu com um berço de ouro, recebeu o nome de Eutico. E ele se converteu e foi para a igreja aquele culto. Agora um culto cheio de fogo, cheio de azeite, Paulo pregando, revelação da palavra o tempo todo. Ele entra na igreja e, como não achou espaço para sentar, ele foi para o lugar mais inusitado, se assentou na janela. Se assentou na janela para poder, obrigado, mano, para poder cultuar. Pastor, tem algum problema sentar na janela? Não. Sentar na janela é um lugar privilegiado. Nós até temos um ditado, uma frase que nós usamos quando alguém chega recente, já está recebendo alguns privilégios que outros não tiveram. O que a gente diz? Chegou agora, já está na janela. Quando eu comecei a viajar de avião por esse Brasil, imagina um cara nascido na roça, no interior de Minas Gerais, acostumado a andar de carroça de burro, ordenhar vaca, andando de avião. Eu brigava para sentar na janela. Porque se eu fosse fazer um check-in e não tivesse vaga na janela, irmão, eu ficava em bom gadareno. Não, eu quero minha janela, só para ver as coisas. Aí depois eu comecei a pesquisar e descobri que 95% das pessoas que sobrevivem a acidente de avião se assentam no corredor e nos últimos bancos. Então agora eu só viajo no corredor e nos últimos bancos, porque eu confio na promessa, mas mesmo assim não custa nada vigiar, né? Mas todo mundo quer um lugar na janela, porque janela é um lugar de privilégio. Eu vou repetir essa frase: janela é lugar de privilégio. Só tem um detalhe: todo privilégio tem risco. Ouvir 2 é verdade, 1 é forte, bem baixinho. Vou repetir: é muito bom receber privilégios, mas todos os lugares de privilégio oferecem algum tipo de risco. Entre os riscos do privilégio, irmão, isso aqui é muito sério. Entre os riscos do privilégio, dos privilégios, entre os riscos de lugares privilegiados, está o poder das opções. Quem é privilegiado tem algumas opções que outros não têm. Quanto mais opções você tem, mais privilegiado você é.
Onde você quer chegar? É que Eutico sentou num lugar privilegiado, tão privilegiado que Eutico era o único naquele culto que tinha visão de 2 ambientes. Como ele estava na janela, ele tinha um privilégio. Ele tanto podia olhar para dentro, quanto podia olhar para fora. E esse foi o problema de Eutico, porque Trode era uma cidade portuária. Centenas, milhares de pessoas passavam por ali. Então Eutico está na janela. Ele tanto vê quem está lá fora, quanto vê quem está lá dentro. E o que mais me pesa dizer aqui essa noite, eu preciso dizer, é que tem gente que está num culto como esse e está igual Eutico. Está aqui dentro, mas tem um pedaço de você lá fora. Um pedaço da sua mente está aqui, a outra parte da sua mente está lá fora. Isso gera problemas. Qual é o problema? Vou te dizer. É que lá fora, trevas. Aqui dentro, fogo e luz. Aí você decide que lado você vai olhar. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que eu não sei quem é, mas você está aqui, mas seu coração está dividido com algum problema lá fora. Você está aqui, mas a sua mente está dividida com alguma coisa lá fora. Mas eu vim aqui pregar para você e dizer, fica tranquilo, que é culto de primícia. E já que é primícia, vai acontecer um milagre na sua vida. Eutico está na janela e ele começa a cochilar. Como é que alguém dorme com Paulo pregando? É crente muito ruim. O cara dorme num culto pentecostal. Na janela, ele está em dubiedade, ele está em duplicidade, ele está dividido. Olha para dentro e olha para fora. Mas o culto é de primícia, é de algo único. E no lugar de algo único, alguém está dividido. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é a dubiedade, é a duplicidade. A igreja de Laodiceia recebeu uma carta escrita por João, mas ditada por Jesus. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 15 e verso 16, Jesus rebate Laodiceia e diz: escreve aí, João, quanto a Laodiceia eu tenho algumas questões, e entre elas, quem dera, oxalá, que vocês fossem quentes ou que vocês fossem frios. Mas como vocês não são quentes e nem são frios, como vocês são mornos, vomitar-vos-ei da minha boca. A dubiedade e a duplicidade causa náuseas em Deus. Meu amigo Robson falou sobre Elias no Alto do Carmelo. Sabe por que Deus decidiu e permitiu Elias fazer aquela cruzada no Carmelo? Para tirar o povo da duplicidade e da dubiedade. Porque sabe qual foi a mensagem de Elias aquele dia, antes da chuva descer e antes do fogo descer? Elias disse para Israel: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, segue a Deus. Se é Baal, segue a Baal. Mas por favor, se decidam essa noite. Eu vou liberar a palavra profética aqui agora, no mundo espiritual. Alguém entrou aqui com o coração dividido, com a mente dividida entre problemas e soluções. Deus está dizendo: eu vou te dar uma direção aqui essa noite. Chega de viver em dubiedade e duplicidade. Você vai viver uma vida de primícias, uma vida única. E o que é mais constrangedor
ficar em dubiedade. Você está no lugar certo essa noite. Deus vai direcionar algumas pessoas aqui. Eu estou pregando para alguém que não sabia o que fazer, mas Deus está dizendo: eu vou te dar uma direção, porque você está em Troade. É uma Troade espiritual aqui essa noite. Deus vai te mostrar como você tem que agir, aonde você tem que ir, com quem você tem que falar, o que você deve fazer, a quem você vai recorrer. Deus está dando direção. Só quem crê, ergue essa mão, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Deus está te direcionando aqui essa noite. Depois que você aplaudir, só se você puder, segura a mão de alguém. Primeira vez que eu vou incomodar quem está ao seu lado, segura a mão de alguém e diga assim: nesse culto de primícia, não, diga aí, nesse culto de primícia, Deus vai te direcionar. Para eu concluir, não vai dar tempo. A igreja fica em Troade. Me ajude, a igreja fica em? Na igreja de Troade, Eutico entrou no culto e se assentou aonde? Aonde? Por favor, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Estou vendo alguns irmãos com caneta. Marque isso aí, que isso aqui é lindo, para depois você estudar melhor. 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Olha isso aqui. Ora, Paulo dizendo: quando cheguei a Troade, cheguei aonde? Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Quando Paulo chegou em Troade, o que Deus abriu para ele? O que Deus abriu para Paulo em Troade? Então Troade é o lugar que Deus abre? No lugar que Deus abre porta, Eutico se assentou na? Vai doer, mas eu vou falar. Esse é o problema. Tem muita gente preocupada com janela e esquece que é Deus quem abre a porta. Deixa quem quiser se assentar na janela. Deus tem uma porta aberta para você. Deus tem uma porta aberta para você. Troade é o lugar que Deus abre porta. Deixa Deus na janela. Deixa ele ser privilegiado. Lucas vai dizer que Eutico é um jovem. A palavra jovem que Lucas usa para escrever Atos, a palavra jovem que Lucas usa no grego, ele domina o grego porque Lucas é o único autor da Bíblia dos 40, ele é o único que não é hebreu, que ele é grego. Se fizer um DNA, se fizéssemos um DNA de Lucas, ele é o único que não tem sangue hebreu. Então Lucas escreve na língua que ele domina 100%. E ele estudou no Egito sobre medicina, então era um cara muito inteligente. Lucas foi formado em medicina no Egito antigo. E ele, na melhor faculdade de medicina que havia naquele tempo, e Lucas, quando terminou a faculdade, só uma pincelada aqui, ele fez um voto de filantropia, ou seja, usar o seu talento para o bem alheio sem pensar em recompensa. E um dia Paulo estava numa cidade e alguém chegou para Lucas estava numa cidade atendendo algumas pessoas, e alguém chegou para ele e falou: Lucas, tem um homem muito ferido que precisa de ajuda. Aí Lucas foi ajudar o cara. Quando Lucas chegou lá, o cara estava todo machucado, todo ferido. Aí Lucas pergunta: que feridas são essas? Aí o cara diz: não são feridas, são as marcas de Cristo. Aí Lucas pergunta: qual o seu nome? Ele diz: meu nome é Saulo, mas eu sou mais conhecido como apóstolo Paulo. Eu já vi o doutor salvar o doente, mas nesse episódio o doente salvou o doutor. Lucas virou moço de Paulo. E Lucas, quando escreve no grego aqui, ele usa a palavra jovem. E a palavra jovem que Lucas escreve refere-se a alguém que tenha entre 12 e 30 anos de idade, não dá para definir. Então Eutico tanto podia ter 12, 13, 14, 15, quanto poderia ter 25, 26, 27, 28, 29, 30. A gente não sabe, porque a palavra
Jovem, porque tem entre 12 e entre 30 anos, mas para mim, na minha opinião pessoal particular, ele era muito novo, ele era talvez um adolescente. Por quê? Porque o que acontece com ele aqui não demonstra maturidade nenhuma. Porque ele se assenta na janela e começa a sentir sono, e ele não consegue discernir o que ele está sentindo. Porque se ele fosse alguém adulto, ele saberia que se dormisse ali, ele cairia. E eu morei algum tempo atrás, alguns anos atrás, em um prédio, no 10º andar, no apartamento que eu morava. E a primeira recomendação que me fizeram, quando eu cheguei lá, foi o seguinte: tire as crianças da janela. Então o negócio não é sentar na janela, é ter maturidade para estar na janela. Sabe por que tem muita gente que despenca das janelas que Deus coloca? Porque chegou lá sem preparo e sem maturidade. Não estava preparado para estar na janela. Mas você vai chegar onde Deus quer, 100% preparado. Ele começa a sentir sono. E ninguém dorme de uma hora para outra. Existe uma doença raríssima que o cara dorme de uma hora para outra, mas é muito rara. Se não me engano, tem 5 ou 6 pessoas no mundo, entre 7 milhões de habitantes, que tem essa enfermidade, essa doença. Dorme imediatamente. Mas a maioria das pessoas é assim: você está dirigindo, o olho começa a pesar, a arder, você fala o quê? Estou com sono. Você para o carro, porque você sabe que está correndo risco. O cara está a 9 metros de altura e sente sono. Se ele fosse maduro, o que ele ia dizer? Vou sair daqui, senão eu vou cair. Esse é o problema. O Espírito Santo está sinalizando: vigia, senão você vai cair. Vigia, senão você vai cair. Só que tem gente que é menino na fé e não consegue discernir o que está sentindo. Vocês estão aí ou eu fiquei sozinho agora? O sono vem, e sono na Bíblia fala de apostasia de fé. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, a partir do 23, ele falando da ceia, lá no final, se não me engano, 29, 30 ou 31, Paulo vai dizer o quê? Por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. E o mesmo Paulo vai escrever uma outra carta a outro povo, dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. A Éfeso, Paulo escreve isso. Então existem pessoas que são crentes, mas estão vivendo um sono espiritual. E o problema não é o sono vivo, o problema é você se deixar ser dominado pelo sono. Eu vou liberar uma palavra aqui. Deus está dizendo: o sono espiritual queria te pegar para te fazer cair, mas Deus está te despertando aqui essa noite e está dizendo: você não vai cair, você vai continuar de pé. E só quem crê nisso, mais uma vez, glorifica o nome de Jesus aí. Eutico não consegue dominar o sono, porque o sono é um dos impulsos mais fortes que o ser humano tem. A gente acha que o impulso sexual é o impulso mais forte que o ser humano tem. Não é. Os dois impulsos mais fortes que o ser humano tem: fome e sono. Se você conseguir dominar a sua fome e o seu sono, você domina qualquer outro sentimento que você tiver. Por que o jejum é tão importante? Porque você está dominando algo que quer te dominar. Mas deixa isso para outro dia. Eutico caiu, o culto parou. Verso de número 9: estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Repita isso aqui: levantado morto. Aí o verso 10 diz: e Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Eu preciso pontuar 3 coisas aqui, vocês me permitem? Digam amém. Primeira coisa, ele cai e é levantado como morto. Repare, ele é levantado, mas está morto. Ele está de pé, mas está... Alguém levantou ele, mas ele está morto. Na década de 90, na minha infância, que dá pra ver, foi um dia desse, tinha um filme que foi um sucesso naquela época, e eu assisti aquele filme dezenas de vezes, e toda vez que eu assistia eu morria de rir. Um Morto Muito Louco. Alguém já assistiu esse filme? Qual era a graça do filme? É que tentavam levantar o cara, quando levantava ele caiu, porque queriam dar uma condição de vivo a alguém que estava morto.
Eu te conheço esse cara que está de pé porque alguém levantou, mas por dentro ele está morto. Tem gente que até ensaiou um sorriso e veio para a igreja. Ele até levantou a mão na hora do louvor, arriscou até dar uns 2 glória a Deus aí. Só que por dentro tem algo morto. Um sonho, um projeto, um sentimento. Algo está morto. Você até está de pé. Quem está do seu lado nem imagina. Mas aí dentro existe algo morto. Mas a palavra é simples, mas é profética. Aleluia. Deus vai ressuscitar alguns sonhos e projetos aqui essa noite. Ele é levantado morto. E todo morto, se você levantar, se tirar a mão, ele cai de novo. É por isso que tem gente que vive levantando e caindo, porque não é Deus quem está levantando, é o homem quem está levantando. O problema do homem é que ele levantar morto. Eles levantaram ele morto. Só que o verso 10 diz que Paulo desceu, se inclinou e abraçou o cara. Paulo fez 3 coisas: desceu, se inclinou e abraçou. Diga comigo: desceu, se inclinou e abraçou. Aqui estão os passos para restaurar um morto espiritualmente. Sabia que quem te ofendeu está morto espiritualmente? Quem te caluniou está morto espiritualmente? E como é que você restaura alguém assim? Você desce onde ele está. Porque quando o bom samaritano achou o cara meio morto no meio do caminho, o levita e o sacerdote não quiseram parar, mas o bom samaritano desceu da sua cavalgadura. Tem vezes que para restaurar alguém você vai ter que descer no nível que ele está. Mas não basta só descer, porque tem gente que desce mas não inclina. Paulo desceu e se inclinou. O que é descer e não se inclinar? Tem gente que até desce e diz assim: eu vou lá falar com ele, mas se ele não me pedir perdão, eu não perdoo. Desceu, mas não se inclinou, não se curvou. Eu vou lá onde ele está, mas se ele falar uma coisinha assim que me irritar, eu vou plantar a mão na lata dele. Desceu, mas não se inclinou. Tem mais alguém aí ou eu fiquei sozinho de novo? Ó, eu vou descer, eu vou lá porque o pastor está mandando. Mas se ele falar o que eu quero só que ele fale uma coisa só, eu quero que ela fale uma coisinha só. Está descendo? Desce, mas faz o serviço completo. Se inclina. Porque se até Deus se inclina, o salmista disse que ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Jesus na última ceia se inclinou e lavou os pés dos discípulos. E a criatura não é maior do que o Criador. Se até Deus se curva e se inclina, por que você não pode baixar a cabeça para alguém uma hora na sua vida, para restaurar a vida de quem está caído? Paulo desceu, se inclinou. E aí vem a parte mais linda: Paulo abraçou. Repare que Paulo não pregou. De repente, se fosse eu, Renan, eu ia liberar um monte de palavras, eu ia começar a pregar para o morto. Em nome de Jesus, levanta, vai. Paulo não deu um sermão. Paulo parou o sermão e abraçou. Sabe por quê? Porque tem muita gente caída que não precisa de sermão. Porque nós temos mania de dar sermão. Quando o cara cai, ele diz: eu te falei que você ia cair? Sabia que isso ia acontecer. Eu te avisei. Aí quer dar sermão. Tem muita gente que está caída e frustrada e não precisa de sermão. Então do que ele precisa, pastor? Só de um abraço. Ouvi 2 glória a Deus só. Me deixaram sozinho de novo. Tem muita gente caída e não precisa de sermão, só precisa de um abraço. Quem sabe aquele filho que você tanto dá sermão nele não quer mais sermão. Quem sabe ele está precisando de um abraço seu e você dizer: meu filho, eu te amo. Quem sabe aquele cônjuge não precisa mais de sermão, precisa de um abraço. Quem sabe aquele irmão problemático só precisa que alguém vá lá e dê um abraço nele e diga: eu estou aqui contigo. Porque o abraço é tão importante que tem uma vertente da psicologia que aplica a terapia
você se incomoda. Por que eu, Renan de Melo, odeio ônibus lotado? Porque você entra no ônibus, as pessoas estão muito grudadas em você, estão invadindo o seu espaço vital. Qual é o tamanho de um espaço vital? Tamanho de um braço. Esse aqui, ó. Por que quando você conhece alguém, você não abraça? Você estende a mão. Esse aqui é o tamanho do seu espaço vital. Estou te conhecendo agora. Mas depois que vira amigo, você não pega mais na mão. Por que você abraça? Está dizendo, você faz parte da minha vida. Você não quer abraçar ninguém? Não tem problema. Jesus na cruz morreu assim, ó. Ele está dizendo, vocês fazem parte da minha vida. Fica de pé. Tem muita gente caída que não precisa de sermão, só precisa de um abraço. Diga forte, eu vou perguntar. Tem muita gente que não precisa de sermão, só precisa de um. Só precisa de um. Vamos fazer um ato profético aqui. Estou concluindo, vou orar agora. Mas eu queria só, se você pudesse, abraça pelo menos umas 2 pessoas aí. Diga, a gente vai vencer. Diga para ele. Nós iremos vencer. Pastor, ninguém veio me abraçar. Receba um abraço do Espírito Santo aí agora. Receba um abraço caloroso do Espírito Santo aí agora. Tenha os seus sonhos ressuscitados, seus projetos ressuscitados, seu ministério ressuscitado, sua vida ressuscitada, a sua saúde curada. Receba um abraço do Espírito Santo agora. Um abraço quente. Ele está dizendo, você faz parte da minha vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa palavra. Aí o verso 11, depois você lê. Depois que Paulo abraça aquele moço, Robson, o verso 11 diz assim: e subindo Paulo, partiu o pão e pregou até o amanhecer. A queda de Eutico não atrapalhou o culto. Me ajuda. O verso 11 diz que subindo Paulo abraça Eutico e diz assim: fiquem tranquilos, ele está vivo, a alma está nele. Detalhe, quem está escrevendo isso aqui é um médico que estava presente lá. Lucas estava lá. Para Lucas dizer que o cara foi levantado morto, no mínimo Lucas conferiu o batimento cardíaco daquele cara, no mínimo. Só que Paulo abraça ele e diz: fiquem tranquilos, ele está vivo. Aí Paulo sobe de novo e parte o pão. O que é partir o pão? Celebrar a ceia. Então Eutico participou da ceia. A queda, aleluia, não vai impedir que você se assente à mesa, porque se o teu coração te condena, maior é Deus. Partir o pão é lembrar do sacrifício de Jesus. E Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Quem sabe o diabo queria te impedir de dar glória a Deus, aleluia, por causa de alguma queda em alguma área da sua vida. Mas Deus está dizendo para você, através dessa palavra, o lugar na mesa Ele está te esperando. Só depende de você. O pão ainda vai ser partido, ainda há comunhão se você quiser. Partir o pão é lembrar-se do sacrifício de Jesus. E Jesus foi a primícia dentre os mortos. Eutico ressuscitou, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou primeiro. Não, eu vou repetir. Se Jesus não houvesse ressuscitado, que poder haveria no nome dele para ressuscitar Eutico? Nenhum. Sabe por que Eutico ressuscitou? Porque Jesus é a primícia dos mortos, ele ressuscitou primeiro. Cure a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora.
Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, debaixo da revelação da sua palavra, debaixo da exposição da sua palavra. E nós cremos, Senhor, que a sua palavra é mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito. Ela vai entre as juntas e medulas, e ela é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. E o Senhor sabe como esse homem entrou aqui essa noite. O Senhor sabe como essa mulher, como essa jovem entrou aqui essa noite. De repente até de pé, Senhor, mas por dentro tanta coisa morta, sentimentos, pensamentos. Mas eu creio que nesse culto dedicado às primícias, o Senhor está ressuscitando sonhos e projetos aqui. O Senhor está restaurando famílias, o Senhor está restaurando ministérios. Eu creio que porque Tu és a primícia dentre os mortos, nós temos autoridade para pregar ressurreição de vidas aqui essa noite. E eu ministro em nome de Jesus que o Senhor está abraçando algumas pessoas aqui e está dizendo: eu ressuscito o teu sonho, eu ressuscito o teu projeto, eu ressuscito a tua vida. Assim seja, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus. Pode se sentar, por favor. Nós vamos encerrar agora. Mas esse texto que nós lemos fala do primeiro dia da semana, primícia. Às vezes a gente se lembra de Gênesis 4, a oferta de Abel e de Caim, e às vezes a gente não dimensiona, mas o texto vai dizer que Abel levou a primícia do seu rebanho. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque Abel levou a primícia do rebanho, levou o que era de mais precioso no seu rebanho, as primeiras ovelhas. Abel levou e Deus recebeu. Por que Deus não recebe a oferta de Caim? E eu prometo que eu volto outro dia só para falar sobre isso. É porque Caim levou fruto da terra. E quando Adão pecou, está em Gênesis 3, Deus amaldiçoou a terra. E a palavra terra ali não se refere ao globo terrestre, mas o solo que Adão foi feito. O nome Adão significa vermelho, apontando para a cor da terra que Deus usou para fazer o homem. Quando Adão pecou, Deus disse: a terra é maldita por tua causa, ela vai produzir espinhos e venenos, espinhos e abrolhos. Adão, a sua matéria-prima está amaldiçoada, vai produzir coisa ruim, assim como você produziu o pecado. Deus amaldiçoou a terra. Quando é que Deus tirou essa maldição da terra? Quando Noé saiu da arca, Gênesis 8, a partir do verso 20. Noé sai da arca, oferece um sacrifício limpo a Deus, e Deus diz assim: Noé, eu senti um cheiro agradável da tua oferta, e agora eu vou te fazer uma promessa, Noé: eu não exterminarei mais a terra com água, e eu abençoo o solo da terra novamente. A terra é bendita por tua causa, e enquanto houver terra, haverá sementeira e cega, haverá frio e calor, verão e inverno, haverá dia e noite. Deus está dizendo assim: Noé, por causa dessa tua oferta, o solo da terra está abençoado. Tudo que você plantar, você vai colher. Só que entre Adão e entre Noé, o solo estava amaldiçoado. E o que Caim levou para Deus? Fruto da... Caim levou para Deus aquilo que Deus não queria. Caim levou para Deus fruto do que Deus havia amaldiçoado, a terra, do sol da terra. Abel levou a primícia. Por que Caim mata Abel? Porque Deus disse: faz o bem e eu vou receber a sua oferta. Qual era o bem? Levar primícia, levar ovelha. Só que só tinha um pastor de ovelha naquela época, Abel. E para Caim levar uma oferta boa, ele tinha que pegar emprestado do irmão dele. Então ele preferiu matar o irmão do que depender do irmão. Mas esse culto, desde do início dele, nós estamos falando sobre primícia. Esse milagre de Deus vai acontecer num culto de primícias como esse. E vocês sabem que durante esse mês, esse culto é dedicado a primícias. Eu quero concordar que essa palavra é profética na nossa vida, que haverão milagres, ressurreição. Mas nós temos um intuito aqui de abençoar a sua vida num outro nível também. Como já foi dito pelo pastor antes, que não está presente aqui, que a sua colheita no final desse ano seja maior que toda a colheita que você fez durante o ano inteiro.
Mas para isso precisamos ter a mesma graça e ousadia de Abel, oferecer a Deus a nossa primícia. Você vai receber um envelope se você quiser, e nesse envelope você vai fazer um voto de primícia. Quanto, pastor? Quanto Deus colocar no seu coração. Você sabe. Deixa eu te contar uma experiência rapidinho aqui. No final do ano passado, dia 31 de dezembro, eu olhei a minha conta. Havia exatamente 20 mil reais. Era o dinheiro que eu queria dar de entrada na minha casa, eu e minha esposa. E eu olhei aquele valor e falei assim: eu aprendi uma coisa, escute isso aqui, 2 minutos, escute isso aqui. Eu aprendi uma coisa: se o que eu tenho na minha mão não resolve o meu problema, isso não é pão, é semente. Porque se resolvesse o meu problema, seria o pão, o que eu devo comer, seria o fruto. Mas como não é, é semente. Eu peguei todo aquele dinheiro e ofertei. Levei metade para a minha igreja, os outros 10 mil compartilhei entre igrejas de amigos. 1.000 para um, 2.000 para outro, 3.000 para um. Reparti aqueles 20 mil reais. Por quê? Porque não era pão, era semente. Semente. E semente, se você comer ela, você não vai ter outra colheita. E eu não vou nem te contar agora o que Deus está fazendo na minha vida. Se eu te contar os níveis de provisão que Deus tem mandado para a minha vida, você ficaria boquiaberto. Exemplo: amigo me convidar, Renan, vem pregar aqui, e eu não cobro. Pergunte os pastores aqui se eu falei algum valor de oferta com alguém aqui. Não falo valor de oferta, não falo, porque eu creio no Deus da provisão. Quando eu sei que o povo é problemático, aí a gente combina alguma coisa, mas não, se eu deixo quem está me convidando falar, eu não boto valor, eu deixo quem está me convidando falar. Aí esses dias eu recebi um convite de um amigo, e eu fui ministrar na igreja dele. Quando terminou o culto, ele falou: Deus mandou te dar uma oferta. Quando eu olhei, tinha um cheque de 5 mil reais. Na mesma semana, outro amigo me convida. Quando eu abro o envelope, tem 5 mil reais. E isso está acontecendo desde o começo do ano. Meu Deus, glória a Deus. Sem extorquir ninguém, sem suplantar ninguém, sem ofender ninguém. Semente. Vou te falar a verdade, eu ainda não senti a crise que estão falando por aí. Vou te contar a última. Eu tenho 3 filhos, eles já vieram aqui comigo. 3 filhos. Sabe quanto eu pagava de mensalidade de escola por mês para os 3? Quase 3 mil reais. Que eu botei no meu coração, que meus filhos iam ter uma escola que eu não tive. Eu sempre dei escola pública, falei, meus filhos da escola particular. 900 e alguma coisa para cada um deles. No começo do ano, depois daquela semente que eu dei, a diretora da escola me chamou e falou assim: pastor, Deus mandou semear na tua vida, ela é crente. Falei, como assim? Ela falou: durante 3 anos, seus 3 filhos, bolsa 100% para eles. Glória a Deus. Botei na ponta do lápis. Multiplique 3 mil reais por mês. Vezes o ano. 36 mil por ano. Vezes 3. Semei 20. Colhi 100. Então os obreiros estão com o envelope aí. Você vai colocar uma oferta de primícia para trazer no último dia, não é isso mesmo? Última terça-feira do mês, se eu não me engano, dia 24. É isso mesmo? 24. Você vai colocar uma oferta de primícia. Eu poderia fazer um desafio aqui e falar de valores, mas eu não vou fazer isso. Não vou. Primeiro que eu nunca fiz isso. Nunca falei de valores. Quando me mandam ministrar oferta, eu nunca falo de valores. Porque Paulo vai dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Quem sou eu para agitar algum valor? O que tiver no seu coração. O pastor da igreja tem autoridade para isso. Se o pastor Vanderlei, o pastor Anson assumirem essa tribuna, os pastores da igreja quiserem fazer um desafio com a igreja e colocar um valor específico, irmãos, eu preciso de tantas pessoas comigo, tantas pessoas comigo. É lícito, é bíblico, pode e deve ser feito. Agora, hoje, o Espírito Santo está falando comigo: não fale de valores, porque você sabe o que você tem de melhor.
Você sabe o que você pode colocar de melhor nesse envelope e trazer no último dia dessa campanha. Você sabe o que é melhor para você. Mas uma coisa eu te garanto, à luz da palavra, Paulo vai dizer: Deus dá semente àquele que semeia. Deus só dá semente para quem semeia. Tem gente que não semeia e quer semente. Deus não vai dar. Deus dá semente para quem semeia. E Paulo é bem claro quando ele escreve aos Coríntios: cada um contribui segundo propõe no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí Paulo estabelece um princípio espiritual 100% bíblico: quem semeia muito, colhe muito; quem semeia pouco, colhe pouco. Só que o seu muito é um, o meu muito é outro. Você sabe o que você deve e o que você pode fazer. Agora eu te garanto, à luz da palavra, o que você plantar, a primícia que você trouxer, vai gerar uma colheita extraordinária, sobrenatural na tua vida. Se você quiser o envelope, é só você levantar a sua mão, o ombreiro vai levar até você. Não sei se todos receberam. Se você quiser, no último dia dessa campanha, no último dia desse mês, na última terça-feira, desculpa, desse mês, você vai trazer uma oferta de primícia, e Deus vai honrar a tua fidelidade, Deus vai honrar a tua fé. E eu libero a palavra aqui, no nome de Jesus: você vai colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.